Pessoal, bom dia, paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês de quinta-feira. Gravando aqui na correria, mas tirei um tempinho para poder gravar. Então vai passar carro, vai ter cachorro latindo, papagaio falando e vamos que vamos. A nossa meditação nessa manhã, eu queria falar com vocês sobre hoje o cenário das igrejas, né? De uma forma geral, não é o melhor cenário. É um cenário onde a salvação, eu acho que ela não é tão importante. Não é tão importante, né? Então, as pessoas elas entram na igreja e elas não buscam ter um compromisso de salvação. E aí eu vejo muito aquele texto de Esther, do livro de Esther, quando o rei Assuero ele faz aquela festa, né, de 180 dias para os seus príncipes, para que eles conhecessem ali o seu reino. Em 7 dias ele faz um banquete. No último dia, a sua rainha Vasti deveria se apresentar a ele, né, vestida ali, trajada com a roupa, coroa, aquela coisa toda. E ela não vai, ela faz a festa dela, né? E ela chama as amigas dela e faz a festinha dela de 7 dias. E no último dia que deveriam se encontrar, ela não quer. E ali ela é deposta, ela é retirada da posição de rainha. A Assuero é tipo do Senhor, tipo de Deus. 180 dias que ele apresenta aos seus príncipes, né, o seu reino, fala do Antigo Testamento, o tempo em que Israel teve ali toda a aliança, o concerto com Deus. Os 7 dias é o tempo profético da igreja. Se a gente for olhar lá em Isaías, tem as 7 operações do Espírito Santo de Deus. Fala desses 7 tempos, né? Que aí também está vinculado com as 7 igrejas da Ásia Menor, do texto lá de João e Apocalipse. É um estudo, né? Vasti, no último dia, ela tinha que se apresentar ao rei. É o último momento, é o arrebatamento, onde os noivos, o marido e a esposa se encontram. Eles se encontram. Só que ela não queria. Ela não quis isso. Ela não estava afim de se apresentar ao rei, de se encontrar com ele, nada disso. Aí que entra a nossa questão. A igreja, a religião, a religiosidade, a igreja infiel, ela não quer salvação, ela não quer arrebatamento, ela não quer se encontrar com Jesus. Jesus não é nem o principal para ela. Não é. Notem bem os irmãos. Vasti, ela tinha uma festa que ela estava fazendo, né, um banquete para as suas amigas, mas ela estava dentro do palácio do rei, o texto diz isso. Ela estava dentro do palácio do rei, então ela tinha coroa de rainha, tinha nome de rainha, tinha honra de rainha, tinha tudo que uma rainha tinha, estava dentro do palácio do rei, só que ela não queria ter compromisso com o rei. Ela não queria honrar o rei. O rei para ela não era o principal. Tanto é que ela fez o banquete dela onde ela era ali a estrela do banquete. No banquete de Assuero, do rei e do reino, era Assuero. No banquete de Vasti, era Vasti. Não é isso que acontece hoje? Muitas igrejas onde o homem é a estrela, o pastor, o pregador, o cantor, o membro que está lá, não, você é muito precioso para Deus, você para Deus tem um valor, aquela coisa toda do estrelismo humano. É a mesma coisa. Salvação, arrebatamento não é assunto, não é mensagem. Então isso promove um pouquinho de angústia no meu coração, ainda mais que eu sei que vocês estão aqui assistindo os vídeos no canal diariamente. Eu sei que muitos irmãos estão passando por dificuldades, né? E eu sei que o pessoal aqui é um pessoal entendido. Creio que a grande maioria tem um entendimento bom das coisas, conhecem a palavra de Deus, leem a Bíblia. Então, assim, o principal, né, é a nossa salvação. O principal é a nossa experiência. Agora, eu sei que o que te trouxe aqui e te traz aqui diariamente, não é que você quer morar em ruas de ouro, não é que você quer ir para o céu, quer cantar no coral celestial, não é nada disso, é porque você está passando por alguma situação difícil. E todos nós, né, entramos na presença de Deus por conta das nossas necessidades. Mas, quando entramos, nós entendemos que tem muito mais. Tem coisas além do nosso problema, do nosso mundinho. Né, que existe um projeto muito maior de Deus para nós. Aí o Senhor ele fala assim: você me buscou por conta do que você queria. Agora eu vou te mostrar o que eu quero. Não necessariamente Deus está dizendo que não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar. Só que ele vai te mostrar o projeto dele, que é muito mais amplo. Vasti ela se limitou ao banquete com as suas amigas. Com as amigas dela,
É amiga, né? Dificilmente, né? Vamos pegar aqui no contexto mais prático, né? Não estou colocando como generalizando, mas amigo vai falar que vai falar, você tá bonita, elogios, mas você tá bem, você fez o certo, quem é ele, né? Para poder te ordenar, entrar lá. Certamente esse foi o assunto. 7 dias de banquete, elas beberam foi muito. E certamente esse era o assunto delas. Quem é Assuero? Você é a rainha. Uma rainha que nem você ele não vai achar. O livro não é o livro de Vasti, é o livro de Esther. Nem vou dar spoiler. Então, certamente isso. São os conselhos, aquilo que massageia o ego, aquilo que sabe. Não confronta o pecado do homem. A religião é isso aí. Não confronta os defeitos, os erros, não confronta nada, nada. É só coisa boa. Eu tenho uma dificuldade com isso. Vocês podem reparar que os shorts, né, os vídeos curtos, tem vídeo que é caixinha de promessa, é Deus te dando promessa, falando algo, tudo certo. Mas tem coisa que não. O Senhor testifica no coração palavras de atitudes erradas que devem ser, né, devem parar. Então isso aí até para mim, começa em mim. Então o banquete de Vasti era aquilo ali, ela estava rodeada de pessoas que falariam aquilo que ela gosta, que ela gostava de ouvir. Ela estava envolta desse tipo de pessoas. E era um banquete. No final, a atitude dela, o último ato dela como rainha foi um ato de rebelião. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que é rebelião contra Deus faz com que o Senhor nos afaste da presença dele. Tá? Eu poderia falar assim, nos impossibilita de acessar, mas eu quero dizer o seguinte, Deus expulsa o homem da presença dele, quando o homem se rebela contra ele. Tá? E aí, vários tipos de rebelião. Né? No caso de Vasti, ali foi a desonra, ela desonrou o rei. Mas, quando a pessoa ela não aceita a sua natureza, ela se rebela contra Deus, ela quer mudar aquilo que Deus a constituiu como mulher, como homem, um ato de rebelião contra Deus, eu não estou dizendo que é pecado imperdoável. Todos os pecados são perdoáveis, exceto blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu estou dizendo que Deus abomina esse tipo de rebelião. Então, Vasti, ela não decidiu se apresentar, obedecer, se subjugar, se submeter à autoridade do rei. Temos que falar sobre isso. O Senhor tem autoridade. Ele deve ser Senhor na nossa vida. Você e eu, nós, devemos ser servos. Servir, fazer a vontade. A gente não pode ser chamado de... hoje, tu vê que ninguém gosta de usar essa expressão servo. Gosta de usar a expressão filho. Eu sou filho. Eu posso estar no mundo, mas eu continuo sendo filho. Eu não perdi a essência de filho. Porque filho traz a conotação de direitos. Direitos. Eu tenho direitos no reino, mesmo afastado. Não traz a conotação de deveres, de obrigação. A expressão servo do Senhor, ela traz essa conotação de deveres. Porque o servo, ele é muito atrelado, essa palavra servo, aos deveres. E filho não, aos direitos. Filho é direito. Então vocês já repararam que gostam muito de usar a expressão filho? Eu sou filho de Deus, somos filhos, somos herdeiros. Mas ninguém gosta de usar a expressão servo. É justamente por esse motivo. Então Vasti tinha os deveres dela. Os deveres. E ela se banqueteou nos seus direitos. Né? Nos bônus. Benefício. Quais são os benefícios de ser crente, de ser cristão? São vários. Ouvir uma mensagem que vai trazer um conforto, vai trazer um ânimo, um fortalecimento. Ir para a igreja, rever os irmãos, os amigos, cantar louvores, sentir paz no coração. São os benefícios. São os direitos. Direitos esses que foram conquistados na cruz. Jesus conquistou por nós. Quais são os deveres? Se apresentar diante do rei. E aí Paulo vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado. Esses são os deveres. Se apresentar diante do Senhor, de andar como ele andou. Se alguém está em Cristo, deve andar como ele andou. Vasti, ela rejeitou esse chamado, ela rejeitou essa apresentação que ela rejeitou
comparecer na presença do Rei. Então que não sejamos assim, tá? Uma palavra de alerta nessa manhã de quinta, uma palavra de direcionamento, porque hoje a gente vive um cristianismo sem transformação, sem mudança, sem compromisso, onde o homem ele faz o que quer, quando quer, a hora que quer, e está rodeado de pessoas que vão dizer para ele, ó, tá tudo bom, continue. Não tá bom. Que Deus seja direcionamento sobre ti, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo.